E aí, turma, vocês estão bom? No vídeo de hoje eu quero falar de um ponto muito importante para o investidor analisar quando está estudando algum ativo lá nos Estados Unidos, algum ativo para investir, para selecionar, que é olhar o Free Cash Flow, ou seja, o fluxo de caixa livre que essa empresa está gerando. Antes de falar sobre o fluxo de caixa livre, eu quero dizer a diferença, explicar para vocês a diferença entre regime de competência e regime de caixa. No regime de competência, quando a gente tem uma venda parcelada da empresa, a empresa vendeu algum equipamento, algum serviço por R$1.200.000. Ela vai dividir esse pagamento em 12 vezes. No regime de competência, vai entrar como receita R$1.200.000. No regime de caixa, só entra o valor de fato pago, depositado para a empresa. Então é muito mais seguro, porque só entra o que de fato ela recebeu. Se ela levar um calote, não entra aqui no fluxo de caixa livre. Então ele é mais seguro para a gente ver a eficiência da empresa. O que é esse Free Cash Flow? É o valor gerado operacionalmente da empresa, ou seja, o valor gerado pela operação dela, pelas vendas dela, menos o que ela gasta para manter a operação dela, com investimentos, os custos gerais. Então é de fato, o que mostra esse ponto aqui? Se a empresa está gerando operacionalmente mais dinheiro do que ela está gastando para manter a operação dela. E isso é muito importante a gente analisar. Quanto maior esse número, mais positivo, mais robusto e historicamente positivo, mais seguro é a empresa. Por quê? Porque a empresa historicamente, ano após ano, gera muito mais dinheiro operacional, gera muito mais receita operacional para ela do que ela gasta com a operação dela. Obviamente, a gente tem que saber distinguir fases, certo, da operação de certas empresas. Empresas de crescimento, que ainda estão querendo alavancar muito as vendas, aumentando muito agressivamente as suas receitas, muitas vezes tem até fluxo de caixa livre negativo. Por quê? Porque ela está investindo muito, gastando muito em CAPEX, investimento em tecnologia, investimento em aumentar market share, então ela está consumindo muito dinheiro para crescer, e isso é normal. O que a gente tem que evitar são empresas que têm por anos e anos e anos o fluxo de caixa livre e você não vê um aumento de receita significativo do outro lado. Quer dizer, ela está gastando, queimando muito dinheiro e não está resultando um crescimento de receita, um crescimento de tamanho de empresa. Então, esse indicador é como se fosse um termômetro disso. A gente tem que analisar esse dado para saber se a empresa está em crescimento e a gente respeita, de repente, um resultado pior, mas a gente tem que ver se esse resultado pior está refletindo no crescimento da empresa também. Então, ele é o termômetro. E a gente tem que procurar ter uma carteira mais robusta, uma carteira mais segura, onde a maioria dos ativos que a gente escolhe são empresas geradoras de caixa, geradoras de muito dinheiro. Elas geram muito dinheiro com a operação e gastam bem menos do que geram. Então, a sua carteira, a maioria dela, tem que estar nessa fase, para ela ser uma carteira mais segura. Obviamente, não tem problema você ter uma ou outra empresa que você está arriscando mais, que é uma empresa de crescimento, só que você tem que enxergar se esse queima de caixa que ela está gerando do outro lado o aumento de receita. Então, a seguir eu vou mostrar dois exemplos de empresas em fases diferentes para mostrar exatamente esse termômetro. Se de repente esse custo, esse gasto está retornando no crescimento, uma empresa robusta, já que já gera esse caixa há muito tempo, entrega muita renda passiva para o investidor, e uma empresa também que está gastando muito dinheiro, mas você não está vendo na outra ponta o crescimento dela de fato. Então, a seguir, você fica com esses três exemplos. Turma, então eu vou utilizar aqui o site fundamentei.com e nós vamos falar de três empresas principalmente, mas eu coloquei uma quarta aqui, um bônus, tá? Então nós vamos falar de Amazon, Beyond Meat, de Uber e de Tesla. Se você tem gostado do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, vídeos de quinta e domingo, e sempre clica aí no gostei para esse vídeo ir para cada vez mais pessoas e atingir um maior número de pessoas que têm interesse em investir no exterior. Então, o Free Cash Flow aqui no Fundamentei, a gente consegue ver aqui nessa última aqui. Então, a primeira que eu quero mostrar, a primeira empresa, é a Amazon, uma já empresa consolidada, grande geradora de fluxo de caixa.
Então, olha a monstruosidade que gera de dinheiro essa empresa. 9 bilhões de dólares, 17 bilhões de dólares, 21 bilhões de dólares e 26 bilhões de dólares. Então, olha o comportamento aqui, né? E a Amazon tem um detalhe ainda mais incrível, né? Ela não é uma empresa já consolidada, é uma empresa ainda em crescimento. Parece que vai dominar o mundo, né? É impressionante. Então, a receita dela continua sendo crescente, já chegando aí na casa dos 300 bilhões de dólares de receita. EBITDA também, o resultado operacional fantástico. E muito lucro, né? Crescente ainda. Então, é uma empresa aí que já entrega um fluxo de caixa positivo, robusto e ainda crescente. Então esse é o primeiro exemplo, uma empresa aí sem grandes riscos para o investidor, se você contar ainda com dívida. A Beyond Meat, que é a empresa que a gente também tem um vídeo aqui no canal só dela, é uma empresa aí que está querendo revolucionar o setor de alimentação, produzindo, né, carne em laboratório. Então, como você pode ver, ó, é uma empresa que tem muito CAPEX, então tem muito investimento. Ela está investindo muito no negócio ainda, até aqui o operacional dela ainda está negativo. Mas olha aqui, ó, o fluxo de caixa, né, livre aí está negativo, mas você vê uma receita crescente, ó, uma empresa que está aumentando muito suas receitas, ó, quase dobrando ano após ano. Então, esse alto gasto, né, esse digamos, gasto na operação está resultando num aumento de receitas. Como você pode ver, ó, o primeiro ano aqui que o EBITDA dela já dá positivo. O net income dela ó, já está diminuindo, chegando próximo aí da virada já para virar uma empresa lucrativa. E dívida a empresa não tem. Então, assim, ó, uma empresa desse tipo, mas desde que com a dívida controlada, né, e você enxergue aqui um grande aumento de receita, ela está se propondo a gastar caixa nesse momento, né? Mas o resultado está vindo desse lado, né? O EBITDA já deu o primeiro ano positivo, o net income já está diminuindo, já o prejuízo quase chegando no lucro. Então você vê que gera resultado essa queima de caixa. E a terceira empresa que eu quero mostrar para vocês é o Uber, que é uma empresa que já está dando muito risco, né, ao investidor. Não quer dizer que você não possa investir, você tem que saber analisar os seus ativos e escolher os seus ativos, tomar os riscos que você acha adequado tomar. Mas é uma empresa que ó, gasta muito dinheiro, né, tem um grande gasto aqui, a dívida dela aqui, né, já está um pouco alta, né, por quê? Porque ela nem gera resultado operacional EBITDA. A receita dela é crescente, ó, mas já não é aquela coisa monstruosa, até 2017, 2018 poderia ser, mas ela já não cresce com tanta força e dá muito prejuízo, né? 6 bilhões de dólares de prejuízo, 8 bilhões de dólares de prejuízo. Então, assim, o fluxo de caixa dela aqui está dando negativo, mas você não vê desse lado, né, um resultado tão robusto, uma melhoria muito grande. Então, é uma empresa de maior risco. Então, era aquela empresa que já chama a atenção aqui, esse fluxo de caixa negativo, já chama mais atenção, você já sabe que está correndo mais riscos investindo numa empresa dessa. E a quarta empresa, que seria o bônus aí do vídeo, é para mostrar a Tesla, para mostrar que ela passou já por todos aqueles prazos e está já virando a chavinha. Ó. Então, o fluxo de caixa dela, né, ela é investimento muito alto, e ó, ela estava, né, o fluxo de caixa dela vinha negativo, mas já diminuindo de tamanho e agora ela entrou já no fluxo de caixa positivo da operação. EBITDA dela também ó, positivo já há alguns anos, o que sinaliza um resultado operacional positivo, que é um sinal muito bom. A receita, ó, ela estava queimando caixa, mas você vê claramente aqui um grande aumento de receita, né? A empresa aumentando muito as suas receitas e finalmente, o lucro líquido, ela sempre foi uma empresa que gerou prejuízo, mas em 2020, o primeiro ano, aparentemente, que ela vai fechar positivo. Então, uma empresa que ainda está em crescimento, com muito, né, investimento por trás, pelo próprio negócio dela, um setor muito difícil de entrar, né, mas ela criou aí um novo negócio e está começando a gerar resultado. Então, esse fluxo de caixa livre aí negativo, o free cash flow, ele tem que ser bem analisado individualmente para cada empresa, para ver se na fase que ela está, se ela é mais tranquila de investir ou é um ativo de maior risco. Aí você tem que tomar sua decisão se vale a pena tomar esse risco, mas geralmente é isso, na fase de expansão, de crescimento, a empresa queima muito caixa, mas você tem que ver desse lado aqui, se a queima de caixa está resultando em um resultado do outro lado que te proporciona tomar esse risco ou não.
Então esse era o conceito que eu queria passar no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre, patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.